E o deputado estadual Severo Eulálio fala da alteração da eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Vale lembrar que a Assembleia Legislativa fez uma mudança no seu regimento interno na semana passada, inviabilizando essa possibilidade de duas eleições no mesmo dia, né, na mesma sessão. Há uma polêmica também no que diz respeito ao Tribunal de Contas da União, que recomendou que a eleição da Assembleia Legislativa antecipada não é válida, recomendou a realização de uma nova eleição. E no centro dessa polêmica está o deputado estadual Severo Eulálio, que é, em tese, o futuro presidente da Assembleia Legislativa a partir de 2025. Vamos acompanhar o que ele fala. Que tramitou e foi votado aqui na Assembleia é uma adequação às decisões que o STF está tomando. As eleições aqui na Assembleia, anteriormente, elas estavam sendo coincidentes, tanto a eleição do primeiro como do segundo biênio. E agora foi feita essa diferenciação, assim como está caminhando as decisões que estão tramitando nos processos no STF. E a eleição está valendo, a eleição ela foi votada, todos os parlamentares votaram, tudo dentro da lei, tudo dentro das regras legais, então ela está em vigor. Não tem nenhum acordo, mas todos os parlamentares que nós conversamos continuam com a mesma posição. O processo está na mão do ministro Cássio, quem manifestou-se contra a decisão da Assembleia foi a Advocacia Geral da União. O processo continua em tramitação, não tem nenhuma decisão ainda do ministro sobre isso. Ele é que toma a decisão de uma forma ou de outra, ele é que é o julgador. Quero ouvir rapidamente aqui a opinião do Ezequiel, do João Magalhães e do Vitor. De fato, há esse impasse, inclusive é real a possibilidade de essa eleição que foi realizada no início da legislatura deixar de ser válida e os deputados seriam obrigados, de certa forma, a realizar uma nova votação no início da atual legislatura. De modo geral, os deputados falam em manter o acordo que já foi firmado lá em 2023, no início de 2023, que aponta Severo Eulálio no comando da Casa no segundo biênio, 2025-2026. Ezequiel Araújo, qual é a tendência? De fato, Severo Eulálio vai presidir a Assembleia Legislativa a partir de 2025? E, Natan, é isso que é costurado, né? É isso que é costurado lá dos bastidores, pelo que a gente apura. Essa é, então, a tendência, que Severo Eulálio seja mesmo conduzido ao presidente, então, da Assembleia Legislativa a partir do ano de 2025, principalmente por conta disso. Por conta que há ali mesmo um aceno maior desse acordo. Na verdade, melhor dizendo, é isso que aconteceu. PT com o MDB entraram em consenso e ali decidiram, né? Que deveria acontecer essa alternância de poder. Mas ali o que a gente observa? O Superior Tribunal Federal, ele está fazendo essa análise mais minuciosa nas Assembleias Legislativas por todo o Brasil. Já foi embargado a de Pernambuco, a de Sergipe e agora mais recentemente a do estado do Amazonas, no final da semana passada. E eu estava nessa sessão, onde foi aprovada essa alteração na Constituição interna da Assembleia Legislativa do Piauí para que não aconteça mais essas eleições simultâneas no mesmo dia, porque como você já bem destacou, no ano de 2023 aconteceu na mesma data, ou seja, no mesmo dia, duas eleições para biênios diferentes. E agora, então, a Assembleia Legislativa aprovou uma mudança no seu regimento interno para que não aconteça isso mais de forma alguma, que tenha, na verdade, essa contemporaneidade, né, entre esses biênios justamente para isso, por conta que no ano 2023 o cenário político naquela época era um. Já o ano de 2025, principalmente agora em razão das eleições de 2024, a gente observa que há sim um novo cenário político que começa a ser desenhado. Mas o que a gente apura? É que o MDB deverá sim conduzir na verdade, Severo Eulálio à presidência da Casa justamente por isso, que apesar ou não de o Supremo Tribunal Federal acontecer algum tipo de embargo, né, barrar essa eleição da mesa diretora, que vale ressaltar ainda está vigente, é bem ressaltar que o MDB vai conduzir sim Severo Eulálio para a presidência da Assembleia Legislativa justamente por isso, né? Por conta que é para ter essa alternância de poder, mas o que a gente observa é que vai acontecer de forma natural. Então, sendo embargado ou não pelo Supremo Tribunal Federal, o Severo Eulálio está tranquilo. É por conta disso, porque o MDB vai o reconduzir novamente para ser presidente caso aconteça algum tipo de problemática. Vitor Costa, sua análise
Mesmo com a possibilidade de nova eleição, Severo Eulálio deve ser mantido, deve ser aclamado, digamos assim, pela Assembleia Legislativa para presidir a Casa no biênio 2025-2026? Olha, Natanael, eu vou usar aqui a mesma palavra que você usou, que é a questão da tendência. Eu acho que a palavra é essa, tendência. De fato, o esperado é isso, que o Severo Eulálio ele esteja na presidência da Alep a partir do próximo biênio, a partir do início de 2025. No entanto, um fator que a gente já sabe de muito tempo é que eleição é algo que você não pode dar certeza. Né? Como tem até o velho ditado que eleição, cabeça de juiz e bumbum de neném, bem, vocês nunca sabem o que pode vir dali. E de fato, eu acho que esse é o principal temor que existe na Assembleia Legislativa do Piauí, é isso, porque se de fato for necessário uma nova eleição, aí podem haver novas conjecturas, podem surgir novos apoios, novos nomes sendo colocados à disposição do voto e tudo pode virar de cabeça para baixo. Acho que esse é um medo que existe na Alep, é um medo que pode até ser velado, mas que também existe para o Severo Eulálio e para o MDB. E, enfim, tudo pode acontecer. De fato, o esperado é que o próprio Severo Eulálio seja o próximo presidente da Alep. É isso que está acordado desde o início de 2023. O presidente atual, Franzé Silva, fez o seu mandato, cumpriu o seu mandato, a sua gestão, sabendo que a próxima gestão iria acontecer a partir do início de 2025 e que seria o Severo Eulálio. Então, tudo se encaminha para que, de fato, isso aconteça, mesmo com a necessidade de novas eleições. No entanto, como eu falei, a gente não tem a certeza, porque tudo pode mudar a partir do momento em que uma nova eleição possa ser necessária. João Magalhães, nesse cenário, pós-eleição municipal, a gente acompanhou aí, não diria atritos, né? Uma cobrança dentro da base do governador Rafael Fonteles, dos partidos aliados, a toda essa conjuntura. Isso afeta também o futuro da Assembleia Legislativa? De nenhuma forma, Natanael, vejo isso. Primeiro dizer que realmente antecipar uma eleição para a presidência do parlamento em 2 anos é algo que nunca deveria ter ocorrido. Está na cara que isso deve ser revisto, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Acredito que é o que vai ocorrer, é o que está ocorrendo em outros estados. É natural que isso também aconteça aqui no Piauí. Você antecipar em alguns dias, tudo bem, por uma questão conjuntural, mas você antecipar uma eleição para a presidência de parlamento em 2 anos, como ocorreu aqui no Piauí, e não foi a primeira vez, é algo realmente desproporcional, não é razoável que isso aconteça. A gente espera que isso seja corrigido. Segundo, que Severo Eulálio, sendo aquela eleição que ocorreu há 2 anos atrás, ou ocorrendo uma nova eleição, ele vai ser o presidente da Assembleia Legislativa. É bom lembrar que há esse acordo, onde normalmente deve ser respeitado, não houve nenhuma alteração que pudesse fazer com que Severo Eulálio inviabilizasse a recondução ou a condução de Severo Eulálio para a presidência da Assembleia Legislativa. É bom lembrar que ele atende 2 critérios importantes. É do MDB, que compete ao partido, né, eleger o próximo presidente, além de ser muito próximo do governador Rafael Fonteles. É bom lembrar que Severo Eulálio, inclusive, é primo da primeira-dama do Estado, Isabel Fonteles, é alguém muito próximo do governador Rafael, portanto, não há conjuntura que ameace a condução ou a permanência, né, de Severo Eulálio para ser o presidente da Assembleia Legislativa ano que vem. O impacto da eleição municipal na eleição da Assembleia, nenhum, né? Os prefeitos vão decidir lá a presidência da APPM. Na Assembleia, obviamente que eu não vejo nenhuma interferência nesse sentido, pelo contrário, realmente não deve ocorrer. A minha grande curiosidade é para saber como será a gestão de Severo Eulálio, já que, apesar de experiente no parlamento, ele sempre foi muito discreto, né, Natan? Inclusive já chegou a presidir a CCJ, mas sempre muito tranquilo, muito discreto, não é um parlamentar de falar demais, pelo contrário, fala muito pouco, fala só o que é necessário. Isso, de certa forma, não sinaliza muito como deve ser uma gestão de Severo Eulálio na presidência da Assembleia Legislativa, principalmente como é que seria o diálogo dele com os demais parlamentares, tendo em vista que hoje, né, pelo que a gente tem observado, há uma certa queixa, há uma certa, vamos dizer assim, insatisfação de parte dos deputados com a atual presidência da Casa. De fato, viu, João, concordo com você. Acho que
deputado Severo Eulálio, independente de nova eleição ou não, deve ser o presidente da Assembleia Legislativa a partir de 2025. Tem esse componente político. É de interesse do governador Rafael Fonteles, sem dúvida, a ida de Severo Eulálio para a mesa diretora, presidência da mesa diretora da Casa, para além das questões inclusive, Nathan, familiares. Né? Quando a gente olha lá para 2026, a questão da confusão, montar a chapa majoritária, né? E aí eu não tenho dúvidas de que o governador Rafael Fonteles precisa também de alguém da sua confiança na presidência da Assembleia Legislativa. E é alguém que, diga-se de passagem, que no MDB, e aí a gente precisa separar historicamente, há o MDB de Marcelo Castro e há o MDB de Temístocles. Severo Eulálio é próximo dos dois, mas sempre esteve ali com Marcelo Castro né, no MDB. Então é alguém que, de fato, preenche todos os requisitos, inclusive por ser da extrema confiança de Rafael Fonteles, pode, de repente, ajudar o governador a bancar alguma decisão importante lá no cenário de 2026. E contempla o MDB nessa disputa por mais espaços, né? Não é um espaço na administração estadual, mas a presidência da Assembleia Legislativa é um espaço estratégico, né? O presidente da Assembleia Legislativa, inclusive, tem o poder de pautar, né, o que vai ser discutido, o que vai ser votado nas sessões plenárias, tem uma influência muito grande, né? Administra um orçamento bem significativo do Poder Legislativo, tem a questão dos cargos à disposição, indicações para diretorias, enfim, é um espaço que pode servir, inclusive, nesse processo de negociação do governador com a sua base aliada. Então, manter o MDB é de interesse do governo em todos os cenários. É um espaço que, se souber utilizar bem, tem a bancada do presidente da Assembleia, sim, que pode ser muitas vezes maior do que a bancada do próprio governo. É bom lembrar que isso aqui não é tradicional ocorrer no Piauí, mas a gente já teve, por exemplo, lá no Congresso Nacional, deputados muito mais aliados do presidente da Câmara, e aí a gente pode citar, por exemplo, Eduardo Cunha, do que deputados aliados junto ao governo federal. E aqui o próprio vice-governador, né, atual vice-governador Temístocles Filho, quando foi presidente da Assembleia, conseguia fazer aquele jogo político muito bem no parlamento, que os parlamentares preferiam ouvir o presidente da Assembleia, preferiam ali fechar politicamente com o presidente da Assembleia, né, antes do que ir, de certa forma, fazer algum tipo de aliança. Então é um cargo que estrategicamente é muito importante, e se quem ocupar o cargo souber articular bem, pode ter um batalhão de aliados de primeira hora, porque de fato o bolo é muito grande da Assembleia Legislativa, dá para dividir entre todo mundo e todo mundo sair satisfeito.